Seja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos iniciando o mês de agosto, nesse 18º domingo do tempo comum. O mês de agosto para nós aqui, principalmente, na igreja aqui no Brasil, é um mês vocacional, em que a igreja reflete durante o ano inteiro sobre as vocações. A igreja entende por vocações dois momentos, a vocação ao serviço, ao ministério de homens ordenados, no sacramento da ordem, que é conferido aos diáconos, aos presbíteros e também, no grau maior, ao episcopado, aos bispos. E também, no segundo momento, porém muito mais importante, a importância fundamental é o sacramento do matrimônio. Ou a pessoa é vocacionada para uma vida matrimonial, ou, no caso específico, mais no sacramento da ordem, para o ministério ordenado. Por que uma e outra são importantes? E é claro, o matrimônio nesse sentido é a base do ministério ordenado, porque é das famílias que surgem ali as vocações para o diaconato e para o presbiterato. Então, não há como separar essas duas realidades. Esta questão da vocação, lembrar que ela é, em primeiro lugar, um chamado. É Deus quem chama, é Deus que vai alimentando, dando discernimento à pessoa conforme vai a caminhada, tanto para os jovens que entram no seminário, mas também no início do casamento, do matrimônio das pessoas que ali iniciam a sua vida juntos, a dois, de forma abençoados. Nós então vamos refletir muito e pedir a Deus que cada vez mais, principalmente pelo sacramento do matrimônio, principalmente no mundo em que agora as coisas para os jovens que querem e buscam viver juntos, mas infelizmente muitas vezes, e na maioria das vezes que a gente acompanha,
não vivem de forma abençoada pela Santa Igreja, né? Preferem muitas vezes começar a sua vida e começam sem a bênção. E o que é uma vida de um homem e de uma mulher sem o fruto, né, da bênção? O que vai colher este homem e esta mulher que se propõe a viver uma vida juntos sem o fruto da bênção, né? Tanto é que o matrimônio, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, sempre estão prostrados, ajoelhados diante do altar do Senhor para serem abençoados, porque é uma forma de viver a vida vocacional e vocacionada, e a própria vocação, ali olhando sempre e se lembrando sempre do altar daquele que se sacrificou por cada um de nós na nossa vida. E é assim que vai poder oferecer também uma vida que agrade, um sacrifício que agrade ao Senhor, tanto aqueles homens que vão para o sacramento da ordem, quanto um homem e uma mulher por toda a vida ali, firmes também, oferecendo a si mesmo, na família, nos filhos, na criação, na educação, no trabalho, no cotidiano, na sociedade, na convivência com os outros, a sua própria vida também, como um sacrifício que agrade a Deus e a nosso Senhor. Então, por que rezar, né, em tempos tão difíceis? Porque se tivermos famílias santas, teremos vocações santas. É simples, né? Famílias que não têm propósito de viver uma vida matrimonial na qual seus filhos pertencem a Deus, então como um filho vai querer servir a Deus como um homem casado, uma filha, como uma mulher casada, ou como no ministério ordenado? Então a base de tudo nunca deixou de ser a vocação maior da igreja, que é a família, o homem e a mulher que se casam, né? Se casam legitimamente, abençoadamente, né? Querem viver a sua vida unidos ali a Deus e a nosso Senhor com a força do Espírito Santo. Então, nesse mês, rezemos, pensemos e vamos refletir, né? Não é só celebrar um mês, dizer que ele é vocacional. Isso é muito simples, né? Mas é chamar para uma responsabilidade pessoal se também estou vivendo a minha vocação e se a minha vocação está sustentada, está alicerçada, né, diante da vontade de Deus, porque senão não adianta. A igreja entende que vocação é, em primeiro lugar, para Deus. Deus chama para Ele e depois que chama para Ele, dá ali sempre a atitude, as necessidades contínuas para uma vida que também sirva a Ele, mas também sirva aos irmãos dentro da sua vocação. Por isso que a gente tem que tomar cada vez mais e pedir cuidado, né? Quem é casado, quem é ministro ordenado, cuidar do seu sacramento, né? Porque a partir do momento que o sacramento é conferido, né, a graça também vem junto, acompanha, e nós não podemos ali desperdiçar a graça que Deus, nosso Senhor, depositou em nós, né? Porque senão não tem sentido. Lembrar sempre que ninguém, ali a igreja não sai aí pegando as pessoas para receber o sacramento. Pelo contrário, são os filhos de Deus, as filhas de Deus, os batizados e batizadas que pedem à igreja o sacramento, como no início, no batismo. Qual o sacramento que vocês pedem à igreja? No matrimônio, viestes aqui hoje, especificamente hoje, para unir-vos em matrimônio diante de Deus, diante do ministro constituído e da comunidade cristã. Lembrar o que se pediu em cada sacramento da nossa vida.
Isso é muito importante. A igreja não quer ali botar um padrão de qualidade nos seus filhos, mas a igreja quer que os seus filhos e filhas ofereçam a Deus a sua vida como qualidade em serviço para si, na sua vivência, e para os outros. E para os outros. E assim que continua a nossa caminhada, porque aí é seguimento do mandado: amar a Deus, e eu também quero que vocês amem um ao outro, convivam um ao outro. É a forma de santidade. Hoje a liturgia fala especificamente para ajudar a nossa vocação, como diz ali no livro do Eclesiastes, não é verdade? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. O que é vaidade? A vaidade é se gabar em si mesmo, de achar que você tem tudo, conquistou tudo, e que tudo que você tem conquistou agora vai ser demonstrado como o seu próprio esforço, né? Olha isso, olha aquilo, olha a minha casa, olha a sua. Seguido da vaidade tem sempre um menosprezo de uma outra coisa que é igual ao que você tem e que talvez o outro tenha, mas é muito inferior ao que você tem. Olha a minha casa, olha meus carros, olha a minha conta bancária, olha. A pessoa vaidosa, ela convida sempre uma pessoa a olhar nada mais, nada menos que para ela mesma. O vaidoso perde o olhar para Deus, e o vaidoso pega o seu próprio momento de vaidade e se auto-beneficia olhando para si mesmo. Por isso que diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Sim, qualquer coisa que uma pessoa vaidosa é vaidade, né? Só que a vaidade também vem muito como apresenta vamos dizer assim, uma prima, uma irmã, né? Que é a autossuficiência. E não adianta viver a autossuficiência, porque nós somos constituídos de matéria, também espírito, mas o nosso corpo ele avança com os anos para a idade, e uma hora vamos morrer. E aí diz aqui muito claramente, né? Que resta ao homem de todos os trabalhos. Trabalhamos muito nessa vida, olha. Preocupações, se preocupamos demais, olha, que o desgastam debaixo do sol. Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. O vaidoso é preocupado, né? Em aumentar a sua vaidade, os seus bens. Por isso é um buraco sem fundo uma pessoa vaidosa, né? Ora, que adianta então ser vaidoso e no fim deixar tudo para os outros? É a famosa herança, né? Que é do meu pai fica para o meu filho um dia vai ser pai, os filhos deles vão herdar e assim vai, né? Então, a preocupação de deixar tudo bem, ela é sempre momentânea, porque você vai vivendo daquilo que você conquista. E chega um momento que os outros vão desfrutar daquilo que você conquistou. E assim vai a sequência, a tal da herança, né? Mas, hoje, Jesus também nos ajuda nesta questão, porque fala justamente de uma herança, né? Ainda se tem uma pergunta de um homem, que chega e reconhece a Jesus como mestre. Bom, esse sabe decidir as coisas, e de fato Jesus decidiu. Acabou colocando ali uma bela interrogação e mexeu com este homem, né? Na vida dele. Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Certamente o irmão dele era mais velho que ele. E na mentalidade judaica, o mais velho assume tudo.
tudo é dele, é do mais velho, o primogênito. Daí por tudo, né, em diante, né? Mas eu quero também a minha parte. Vai lá, o Senhor é mestre, diz. E Jesus automaticamente já... Quem te colocou o juiz entre os teus bens e teu irmão nessa história? Sou eu? Né? Para dividir os seus bens. E Jesus acaba dizendo logo na sequência: tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Então aqui a gente identifica, né, a vaidade, a irmã da vaidade, a autossuficiência e mais uma irmã que surge aí, a ganância, né? Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida, tempo de um homem não consiste na abundância de bens. E dá um exemplo deste homem que fez uma grande colheita, né? Uma grande. O que eu vou fazer? Olha, colhi demais, não vai caber, vou destruir os meus celeiros antigos e construir outros maiores, mais altos, que comportem toda a minha colheita. E eu já estou bem, mas olha, de novo, uma grande colheita na vida, né? Neste tempo. E o que acontece com essa grande colheita? Depois que tudo der certo, eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou aproveitar. Agora eu estou bem, né? Tudo está bem. E o que Deus diz logo em seguida, né? Jesus diz assim: mas Deus disse, louco, né? Louco, não sabe administrar o que eu permiti que você tem. Louco, né? Ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Plantei, colhi, tenho dinheiro, tenho onde guardar, tenho tudo. Morri e tudo está lá para o outro. Percebe? Não tem como escapar dessas realidades temporais. Não tem. Por mais que se queira, num caixão só vai vestido e a tua própria história, né? Nada mais, nada mais. Não é assim que se fala? Vivendo muito ou vivendo pouco é igual para todos. Então, onde está fixado então as nossas verdadeiras riquezas, né? No céu. Se Cristo, se você entende a ressurreição de Cristo, se ressuscitasses com Ele, se esforce para alcançar as coisas do alto, que é a nossa herança, a vida eterna, a vida com Deus, né? Onde está Cristo sentado à direita de Deus? As coisas celestes aspirai, e não as coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você leva a sua história. Talvez no dia da morte você construiu tanto a sua história, ninguém sabe disso, daquilo, mas a sua vida está escondida com Cristo em Deus. É o tal do julgamento, né? Colocar-se diante de Deus. Então, não agir nesse mundo como pessoas que, infelizmente, ali insistem em ficar vaidosas em si mesmo, né? Não vai dar certo isso. É isso que nosso Senhor nos diz, né? Procurar ali alimentar a vocação, né? E lembrar que a maior vocação que cada um de nós tem é pedir para viver nesta vida santamente. Você vai conquistar, Deus permitirá, né? Você vai adquirir, Deus vai ali te conceder, mas que tudo isso não tire o foco do momento final. Acumula aqui, e aqui é passageiro, mas pense em acumular mais no céu. Jesus já disse, né? Onde a traça, o caruncho,
Ruge, não corrói o tesouro, né? Onde está teu coração, está o teu tesouro. Aonde está voltada a nossa vida? Na vaidade ou na esperança da ressurreição, como diz São Paulo, né? Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra, porque tudo que pertence à terra vai ficar na terra. Não é verdade? Tudo. Minha casa linda, morri. Ela fica. E nós vamos à presença de Deus. Né? Nós vamos ter garantido pelo menos ali 1 metro por 1,80 m neste mundo. Não é assim? 1 metro por 1,80 m, 2 metros. 2 metros, né? 2 metros. Bom, mais ou menos, né? No fim de tudo, teremos um pedacinho de terra ainda neste mundo, mas só para nos abrigar. E a vida eterna, infinita, para aqueles que fizeram a vontade de Deus. Né? Então, peçamos essa graça e esse dom. Né? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.